Como restaurar a harmonia da família. Vamos receber esta palavra hoje como vinda do trono da graça do Pai para nos dar entendimento, conhecimento, para nos dar armas, para nos dar caminhos, para nos dar material de apoio, de vida, de prática de vida, para vermos famílias restauradas. A harmonia da família é prioridade no nosso ministério. Amém? É prioridade para Deus. Diz o Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se há conflitos dentro de uma casa, se há conflitos dentro de um casamento, dentro de uma família, a família não pode subsistir. Então nós vamos ver hoje como esse drama pode se transformar em bênção. Eu creio que nós vamos sair daqui de posse, de harmonia familiar, de restauração de família. Amém? Oremos. Deus bom, Deus fiel, Deus grande, Deus benigno, Deus longânimo, Deus soberano, todo-poderoso, Jesus Cristo. Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos. Nesta noite, nós já te louvamos, te adoramos, já oramos a ti, Senhor. Já intercedemos por vidas, já plantamos sementes materiais na tua casa, já compartilhamos, Senhor, da comunhão dos santos. E estamos aqui agora, Jesus, com o nosso coração, Senhor, aquietado, para recebermos a voz que vem do trono da tua graça. Voz tranquila, voz de paz, voz de descanso, mas uma voz forte, uma voz profunda, que fala no íntimo de cada ser, cada filho amado, que está aqui hoje, veio para te ouvir, Pai. Não ouvir a Bispa Solange, veio para ouvir o Pai Celestial. Veio para ouvir, Jesus, a voz que cura, que sara, que restaura, que renova, que prospera, que transforma, que liberta. É esta voz que nós queremos ouvir. Portanto, Pai, que não seja mais eu, mas o Cristo que vive em mim, a falar com a igreja. Ó Deus, que pela instrumentalidade dos meus lábios, a tua voz se faça ouvir forte no seio das famílias aqui representadas, e também as que estão pela internet e as que vão ouvir este CD. Que assim seja, para a glória do teu reino e para a felicidade das famílias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, rebanho santo, rebanho comprado com o sangue de Jesus Cristo, rebanho selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Eu gostaria de começar esta mensagem dizendo que existem normalmente 5 áreas de conflito dentro de casa. Existem várias maneiras de nós selecionarmos conflitos existentes. Nós poderíamos começar a observar o dia a dia de várias famílias e nós listaríamos muitos conflitos, muitas situações. Mas estes conflitos, estas situações todas, elas podem se encaixar dentro de 5 áreas básicas de conflito. Quais são elas? Problemas de dinheiro, problemas de sexo, problemas de comunicação, problemas de filhos e problemas de familiares.
parentes. Então, basicamente, os conflitos acontecem dentro destas 5 áreas: dinheiro, sexo, comunicação, filhos, familiares. Estas 5 áreas são as áreas que produzem os atritos quando estas áreas não estão em harmonia, não estão baseadas e fundamentadas nos preceitos bíblicos. Quando elas não estão apoiadas, alicerçadas nos valores de Deus. Problema de falta de dinheiro gera doença física, gera doença emocional, gera guerra. Problema sexual gera guerra na família. Problema de rebeldia de filhos gera guerra. Problema de falta de comunicação na família gera guerra. E às vezes, os familiares, sogra, sogro, nora, genro, cunhado, cunhada, também geram guerra. Então nós vamos abordar este assunto, porque eu creio que é muito importante o altar da igreja ensinar seriamente, profundamente, baseado na Bíblia, que conflitos fragilizam as famílias. Conflitos enfraquecem as famílias. Conflitos ferem. Conflitos destroem as famílias. Vou pedir para colocar novamente Marcos 3, 25, porque isso é muito sério. O Senhor Jesus disse: se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Ou seja, se cada um for de uma opinião dentro da família, se cada um puxar a corda para o seu lado, essa família não subsistirá. Não pode ficar de pé. Não pode permanecer firme. Não pode permanecer unida. Então, quais são as causas dos conflitos? Qual é a reação no meio dos conflitos? Como resolver os conflitos? É isso que nós vamos aprender de Deus nesta noite. Isto interessa a você? Isto é importante para a sua família? Então vamos ver o primeiro item. Quais as razões que acabam em conflito? Por que existem os conflitos? Pensem bem. Nós não estamos aqui falando de famílias do mundo, porque o mundo é conflitante. As pessoas estão mortas em delitos e pecados. Elas não discernem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Os valores de Deus, já há muito tempo, estão longe de todas as pessoas. As famílias nem os conhecem aí fora. Agora, nós estamos tratando com o povo de Deus. O Senhor está falando à sua igreja, aos cristãos. Quais as razões na casa dos cristãos? Quais as razões nas famílias dos crentes em Jesus que acabam em conflito? Por quê que há conflito no meio dos crentes, nas famílias dos crentes? Tiago 4:1 nos mostra a resposta. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Os conflitos, as guerras, as brigas, as lutas, as confusões, né? Os disse-me-disse, acorda para cá, acorda para lá, né? Puxa para um lado, puxa para o outro, a opinião de um, a opinião do outro. De onde procedem essas guerras, essas contendas? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne? Então a pergunta é, por que dentro da casa de uma família evangélica, de uma família cristã, tem guerra? Por que dentro da casa de um crente em Jesus tem contenda? A Bíblia diz que guerras e contendas, que são os conflitos, né, são em função da carne. Diga carne. São os prazeres da carne, não é nome de churrascaria, não. São os prazeres que habitam na carnalidade, né? A lei do pecado. São as forças da carne, são as concupiscências da carne. Um lar evangélico em guerra
Um lar cristão em contenda, isso é coisa da carne. A Bíblia diz isso. E ficam aí culpando o diabo. Vocês já viram, né? Há problemas familiares, há problemas sérios com os filhos muitas vezes. E diz, não, porque esse menino é rebelde, porque esse menino é rebelde, porque esse menino não tem respeito, porque esse menino não se submete, porque agora ele resolveu fazer as coisas da cabeça dele, ele não me escuta, ele não escuta o pai, ele não escuta ninguém. É o diabo. Não é o diabo, não, senhora. É a má educação que foi dada. É a falta de limites, é a falta de respeito, é a falta de princípios bíblicos para aquela criança, porque ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Então, é o diabo. Há um problema no casamento. Marido e mulher não se entendem. Começam a ter as rusgas, começam a ter os disparates, começam a disputar espaço dentro de casa, atenção de filhos, atenção desse. Problemas, sabe, de incompatibilidades. O diabo está no casamento. O diabo não está no casamento. O que está no casamento é uma carnalidade exacerbada. É concupiscência da carne. Nós estamos falando, afinal de contas, de crentes. Nós estamos falando de salvos, de selados com o Espírito Santo da promessa. Ora, o Espírito Santo está em nós. Não podemos justificar com obra do diabo, porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe... Então não é o diabo, não senhor e não senhora. Chama-se carne. E está muito claro aqui, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. A carne não é prazer no sentido da palavra prazer, como nós conhecemos. A carne tem prazer na briga. A carne tem prazer na guerra. A carne tem prazer no conflito. A carne tem prazer na encrenca, na confusão. A carne tem prazer em tudo isso. Ora, um lar evangélico em guerra, em contenda, isso é coisa da carne. Isso é falta de sintonia com Deus. Você sabe que às vezes, por causa de uma televisão, se guerreia? Fica ali, eu quero assistir jogo. Ou diz, mas eu quero assistir a novela. Mas eu quero o jogo, mas eu quero a novela. Vai ser o jogo. Quem manda aqui sou eu. Por causa de um controle remoto. Me dá aqui, eu peguei primeiro. Mas 2 adultos cristãos brigando por um negocinho desse tamanho. Às vezes, se faz guerra. Às vezes, gera uma contenda terrível. Às vezes, por causa de um ar-condicionado. Eu quero ligado, eu quero desligado. Eu quero no quarto, eu não quero dormir com ar no quarto. Eu quero com 16 graus. Eu não quero com grau nenhum. Vocês já imaginaram isto virar uma guerra familiar? Uma contenda? Às vezes, amados, por causa de um computador. Eu vou sentar primeiro aí. Eu tenho e-mail para ver. Não, eu preciso ver um negócio. Não, eu que vou ver. Eu tenho um trabalho. Não, eu estou esperando uma coisa. E se faz uma guerra por causa de um computador. Às vezes, por causa de uma coisa fora do lugar em casa. A pessoa chega, o que isso está fazendo aqui? Mas por quê? Porque aqui não é o lugar disto. Tá bem, onde que é o lugar disto? Isto aqui é uma toalha de banho molhada, não devia estar aqui. Não devia estar, mas precisa fazer guerra? Precisa de contenda? Isto aqui não para arrumado. Isto aqui. E por que isto não está arrumado? E por que... Realmente. Não tirando a razão nem o mérito das questões. Mas será que estas coisas todas não são carne? Estas contendas, estas guerras? Amados, isso tudo é coisa da carne. Muitas pessoas tiveram grandes expectativas ao se casarem, só que nada se confirmou, nada se manifestou. Há muitas pessoas frustradas com o casamento. Esperavam grandes coisas e não foi nada daquilo. Ou foi um pouquinho só.
aquele castelo todo armado, fantasiado, aquilo arquitetado na mente, do coração, desmoronou tudo. Onde estão os conflitos? Onde é que está a desarmonia? Na carne, nos prazeres da carne, nas vontades da carne. Mas nós somos evangélicos, não somos? Nós somos cristãos, não somos? Nós somos a reserva moral do mundo, amados. Nós somos a reserva dos princípios de Deus no mundo. Nós somos a igreja de Jesus. Diga, nós somos a igreja de Jesus. E não pode uma família cristã entrar em contenda e em guerras por causa da carne. Amém? Às vezes se destroem anos de casamento por causa da carne. Por causa dos prazeres que militam na carne. Então, você está entendendo aqui. Primeiro lugar, procedem de onde? Da carne. Contendas, guerras, todas têm origem na carne. Você já ouviu uma expressão popular que diz assim: quando um não quer... Amado, se a carne de um segurar, refrear, não tem briga. Porque ninguém briga sozinho. Não consegue dar sequência à guerra. Para ter guerra precisa de ter confronto, precisa de ter conflito. E isto é carne. Segundo lugar, qual é a reação no meio dos conflitos? Quando existem conflitos? Porque há pessoas que estão em conflitos na família e elas dizem assim: olha, no meu ponto de vista eu estou certa. Aí o outro diz: só que no meu ponto de vista você está errada. E se tiver um terceiro nessa questão, diz: espera aí, eu não concordo com nenhum dos dois pontos de vista. E aí? É que o meu ponto, não é que o teu ponto de vista, amados, numa família, não é o meu, não é o teu, é o nosso. Já deixamos de ser indivíduos isolados há muito tempo, quando passamos a ter uma família, quando formamos uma família. Conflitos se resolvem abrindo mão do meu, abrindo mão do teu, para pensar no nosso. Então diga, conflitos se resolvem abrindo mão do meu ponto de vista, do teu ponto de vista, para pensarmos no nosso. Muito bem. Então o conflito deve ser confrontado por ambos, não por um só. O problema, a situação problemática, deve ser confrontada por ambos, porque o problema é dos dois, ou o problema é de toda a família. A situação envolve todos, não é deste ou daquele, é da família. Quando um membro da família tem um problema, o problema é de toda a família. Amém? Quando alguma coisa dentro da própria família gera o conflito, ora, aquele problema é da família. Aquele problema é do casal. Então não existe, é um problema da minha mulher, é um problema do meu marido, isto é problema seu. Não existe isso numa família. Quantas vezes eu vou repetir isso? Não existe isso, amados. Você imagina, pensa um pouquinho, se o bispo Rai chegasse em casa de um dia difícil, cheio de coisa na cabeça, vive com os americanos cobrando resultados, vive naquelas conferências, naqueles meetings, vive com números, vive com coisas, vive com o mundo inteiro plugado, ligado, mais os problemas internos da empresa, mais as pessoas que estão à sua volta, mais um monte de coisas, mais uma igreja que Deus entregou para ele dirigir, né? Direcionar, administrar. E ele chegasse em casa e disse: olha, hoje eu estou, olha, isso é problema seu. Você já imaginou? Isso é problema seu. Olha, eu tive hoje uma situação delicada lá numa reunião. Olha, não me interessa, isso é problema seu. Isso não é problema dele, é problema nosso. Você está entendendo? O filho chega e diz: ah, eu tive uma briga, chega todo rasgado, sujo, mulambo, todo ralado, né? O que foi? Eu tive uma briga lá na escola, rolei lá com o menino. Ó, problema seu. Não, problema nosso. Você está entendendo?
Nós temos que, amados, parar com essa coisa de o problema é seu, o problema é meu, o meu ponto de vista, o seu ponto de vista. Não existe isso. O problema é nosso. E nós temos que ter o nosso ponto de vista. Quem está compreendendo? Terceiro lugar, como se resolvem os conflitos? Vamos lá. E agora? Que é o que nós queremos, não é? Como é que se resolve? Conflitos existem. Como eles se resolvem? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é um verdadeiro cristão, comprometido com Deus, consagrado ao Senhor, você tem que promover a harmonia e a paz dentro de casa. Quem aqui é homem de Deus? Quem é mulher de Deus? Cristão de verdade, consagrado, comprometido com Deus. É você que tem que promover a harmonia e a paz dentro da sua casa. Olha, amado, por mais desculpa que você possa dar, nós temos hoje que encarar isso aqui. Somos nós que temos que promover a harmonia e a paz dentro da nossa casa. Podemos dar a desculpa que a gente quiser. É difícil, não me compreende, eu não consigo. Não, não importa. Tira a desculpa agora. É sua responsabilidade, porque você é o homem de Deus, a mulher de Deus, o cristão comprometido com Deus. Então, cabe a você promover a harmonia e a paz dentro da sua casa. Efésios 2,16 diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós temos que ser promotores de reconciliação, não de guerra, de separação e de contenda. Nós temos que destruir a inimizade. Surgiu inimizade dentro de casa, é nosso dever destruir. Nós temos o poder da cruz de Cristo, da obra da cruz na nossa vida. Nós temos o poder de destruir a inimizade. Diga, eu tenho, como um homem, se você é mulher, diga, como uma mulher de Deus, o poder da obra de Cristo na cruz do Calvário para destruir a inimizade. Versículo 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. O evangelho em nós gera paz. O evangelho em nós gera harmonia. Olha, vou lhe falar alguma coisa muito, muito grave. Se um casal briga, um casal de crentes, é Cristo brigando contra Cristo. E reino dividido, o que você pode esperar desse casamento? Não pode esperar muita coisa, não. O que vai se construir? Não vai se construir muita coisa, não. O que se vai alcançar? Nada. Onde se vai chegar? A lugar algum. Porque é um reino, o mesmo reino, brigando entre si. O cristão verdadeiro tem que desejar a harmonia. O cristão verdadeiro tem que desejar a reconciliação. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Irar, nós nos iramos. A nossa família não é perfeita, eu tenho ensinado isto aqui. Nós não somos perfeitos. Amados, nós podemos nos irar, mas nós não podemos promover resultados desta ira dentro de casa. Com guerras, contendas, discórdias, brigas, sabe? Quebras. Não. Nós somos promotores de reconciliação. Nós devemos promover a harmonia e a paz dentro de casa. E nós devemos destruir qualquer tipo de inimizade. A nossa família não é perfeita, mas a nossa família pode ser feliz, a nossa família pode ser harmoniosa, a nossa família pode viver em paz. Mas se eu não desejar isso, se o meu marido não desejar isso, isso não acontece. Porque a família está ruindo, ela está dividida em si mesma. Então a primeira coisa que nós temos que fazer como cristãos é gerar harmonia e paz na nossa família. Amém? Diga assim: eu sou cristão e eu tenho como cristão que gerar harmonia e paz dentro da minha casa. Muito bem. Segundo lugar, quando você estiver no meio de um conflito, agora nós estamos vendo como é que nós resolvemos os conflitos. Você é um gerador de harmonia e de paz e deve destruir a inimizade. Segundo lugar, quando você estiver no meio de um conflito,
Antes de tudo, apresente a Deus essa situação e ore a respeito desse conflito. Não sai tentando você resolver. Coloque Deus na situação. Peça para Deus lhe ajudar. Busque forças em Deus para resolver o conflito. Busque orientação em Deus, inspiração, para achar o fio da meada. Ore a Deus. Busque a Deus. Porque tem gente que só sabe falar que está em conflito. Ai, tem um conflito na minha casa. Ah, porque meu filho agora. Ah, porque meu genro. Ah, porque minha nora. Ah, porque meus netos. Ah, porque isso, porque aquilo. Amado, o que você está fazendo para promover harmonia e paz na sua casa? Ou você fica só resmungando o dia inteiro? Ou você fica incitando o teu filho, a tua nora, o teu genro, sei lá quem, os teus netos, e fica botando um controle, dizendo, é verdade, teu pai não é bem, tua mãe, isso aqui, essa situação vai dar certo. Amados, nós devemos desfazer todo tipo de inimizade. Nós somos promotores da paz. Você tem que fazer cessar a guerra dentro da tua casa. Você é cristão, você tem armas espirituais, e a oração é uma delas. Tem que orar. Em vez de reclamar, em vez de falar para a vizinha, em vez de falar para a igreja inteira, ore. Ore. Busque socorro em Deus. Ore a respeito dos conflitos. Tiago 4,2 diz, cobiçais e nada tens. Você quer a paz, a harmonia e não tem? Matais e invejais? Fica olhando a família do outro que vai bem? Fica aí se degladiando, às vezes dentro de casa? E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não? Então, há pessoas que vivem a lutar e a fazer guerras dentro de casa. Depois pega a Bíblia e vai para a igreja, não é? E ninguém sabe na igreja. Mas vive em guerra dentro de casa. Esse não é o projeto de Deus. Nem para você, isolado, nem para sua família. Você deve orar e você deve buscar em Deus a solução dos conflitos. Ore todos os dias. Ore sem cessar por essa situação de conflito, essa situação, sabe, que tem problema. Você não tem, diz a Bíblia, porque você não pede. Ah, bispo, eu tenho pedido. Tem pedido, mas tem sido um promotor de harmonia ou de paz? Você tem parado as guerras, as discussões quando elas surgem? Você tem sido um destruidor de inimizade quando elas existem? Você não tem porque você não pede. Peça a solução dos conflitos. Peça para Deus a harmonia no seu lar. Peça isso. Amém? Terceiro lugar. Quando se está no meio de um conflito, analise o problema que gera o conflito. Veja qual é a sua parte no conflito. Aí, agora pula. Até agora estava bom, bispo. Eu tenho que gerar a paz, a harmonia, eu tenho que orar a Deus. Tá legal. Agora, veja qual é a sua parte nesse conflito. Porque tem uma lição linda de Jesus em Mateus 7, 3 a 5. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Você sabe o que é um argueiro? Na palavra? O argueiro é um cisquinho pequenininho. Não é nem cisco, é uma poeirinha. Sabe? É uma coisinha insignificante. Jesus estava dizendo, como é que você vê uma poeirinha no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então você tem que ver primeiro, qual é a parte que você tem no conflito dentro da sua casa? Qual é a sua parte nesse conflito? Porque às vezes, você quer ver um defeito na vida da sua esposa, você quer ver um defeito na vida do seu marido, dos seus filhos, não é? Fica lá tirando uma poeirinha, uma poeirinha, um argueiro do olho de alguém, e se esquece que você tem uma trave no seu olho. Tem algo muito mais sério, algo muito mais grave. Esta atitude é a atitude de uma pessoa cristã. Antes de ver a poeira, antes de ver o argueiro, veja a sua própria trave. Amém? Porque não existe um único culpado para os conflitos. Vamos falar sério, igreja? Fala sério. Aí sim, hein? Não existe um só culpado para os conflitos. Ora, se fosse um só, não tinha conflito. Pensa.
Se fosse um só, não gerava conflito. É que a carne do outro já se inflamou e entrou no conflito. Então, não é um problema de alguém. É um problema de todos. Tem um conflito, tem uma situação difícil, tem uma guerra em casa, o problema é de todos. Não vem, ele é o causador. Aqui não estamos buscando o causador, estamos buscando soluções. Amém? O nosso inimigo, que usa a carne dentro de casa, para gerar estes conflitos, porque se não fosse a carne, não haveria o conflito. O nosso inimigo, amados, tem que estar fora da nossa casa. Ele não pode ser parte da família. Infelizmente, tem gente que quando senta para almoçar, põe uma cadeira para o inimigo. Senta para jantar, põe uma cadeira para o inimigo. Senta para assistir televisão, põe uma cadeira para o inimigo. Você está entendendo, né? A analogia que eu estou falando. O que é esta cadeira que se põe para o inimigo? Se deixa ele reinar através da carne. Porque ele mesmo não pode fazer nada. Mas ele, sabendo da carnalidade, das brechas, de como a pessoa é usada na carne, ele... E só cilada. É a cilada do controle remoto, é a cilada do computador, é a cilada de uma roupa que está fora do caminho, é a cilada de uma comida que está fria, é a cilada de um filho que, sabe, fez barulho na hora que alguém não queria. São tantas, amados. Tantas. A guerra não pode entrar em casa. Amém? 1 de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se a gente disser que nós somos certinhos, que a culpa é sempre do outro, a culpa é do meu marido. Olha, toda mulher que vai a gabinete pastoral, ela diz que a culpa é do marido. E todo marido que vai a gabinete pastoral diz o quê, bispo? Que a culpa é da mulher. Mas é lógico. Todos os pais que vão falar de filhos, dizem que a culpa é dos filhos. Todos os filhos dizem que a culpa é do pai, dos pais. Se dissermos que nós não temos pecado nenhum, culpa alguma, a nós mesmos nos enganamos, igreja. E a verdade não está em nós. Quantas vezes o homem diz assim, a minha mulher é que tem que mudar. E você não? Não tem nada na nossa vida para mudar? Será? Será que não existe nada para mudar? Quem sabe é você que tem que mudar. Quem sabe é você que tem que dar o primeiro passo para essa mudança acontecer. Para gerar harmonia e paz, muitas vezes, amados, 99,9% das vezes, é preciso ceder. É ou não é, pastora Vera? É. Sábia é a mulher que aprende essa lição. Feliz o homem que aprende cedo esta lição. Para se resolver conflitos, para se gerar paz e harmonia na família, é preciso muitas vezes ceder. Nós temos que ser honestos, amados. Ninguém é perfeito. Amém? 4º lugar, quando os conflitos chegam, logicamente, depois de orar a Deus, depois de perceber o argueiro, né, no olho, tirar a trave, se for o caso, do seu próprio olho, tenha um tempo depois da oração para dialogar. E agora? Diga dialogar. Diga, é necessidade urgente. Agora, como é que se dialoga para resolver um conflito? Tem que sentar. Não adianta ficar, vamos dialogar, lavando louça. A mulher é muito assim, né? Vai falando. Aí guarda no armário, cai. Ih, molhou. Eu estou falando, você está ouvindo? Não, peraí, eu vou acabar essa loucinha, só vou enxugar isso aqui, tá? Vou tirar isso aqui que não pode ficar para amanhã, tá? Por que não pode ficar para amanhã? O que é mais importante? A louça na pia? Ou resolver um conflito que vem se arrastando há muito tempo? Sentar para conversar. Sentar para dialogar. Onde é que estão as prioridades? Onde é que estão os nossos valores? O que é a nossa vida? A nossa vida, afinal, é uma louça na pia
Ou é uma família bem-sucedida, uma estrutura de casamento abençoado por Deus? Os irmãos estão percebendo? Vamos conversar, marido. Agora eu estou lendo o jornal. Bom, mas você precisa ler o jornal agora, eu preciso me informar. O que é mais importante? Essa bendita informação que o jornal traz ou o seu casamento? Ou a família que Deus lhe deu? Então, sente para conversar. Acalme-se para conversar. Você tem que falar dos problemas que já não são simples, não são fáceis, com calma. E tem que falar com seu marido, tem que falar com a sua esposa, tem que falar com seus pais, tem que falar com seus filhos. Sentem-se. E olhem-se nos olhos para conversar. Não é? Que foi o seu diálogo? 5? Resolveu o quê? Nada. Deixou alguém ou várias pessoas mais iradas, que vão ter que orar a Deus, subjugar a carne, para dormir, porque o sol já se pôs, sem levar a ira para o dia seguinte. Então se está muitas vezes martirizando uma família, com tá, depois eu vejo, depois conversamos, depois acertamos. Não pode deixar para depois. Conflitos não se resolvem acidentalmente. Não adianta achar que vai resolver sozinho. Eu acho muito interessante quando, vou dar um exemplo que todos conhecem, ou quase todos. Quando alguma pessoa da igreja entra em conflito com outra pessoa da igreja. E aí a pessoa vem e fala assim para a gente, para os pastores, vai para o gabinete e diz assim, não, olha, eu deixei para lá. Você deixou para lá o quê? Um conflito? Conflito não se deixa para lá. A Bíblia diz, vai tu e teu irmão. E acerta logo antes que o diabo entre nesta situação. E normalmente ele entra mesmo. Então tem alguma coisa de conflito? Acerta logo. Para ontem. Vai, procure e acerta. Porque ficar dando indireta. Ficar desviando o olhar. Ficar passando longe, não querendo encontrar. Isto é carne, isto é pecado, isto é obra do diabo, amados. Isto se chama divisão. Isto se chama contenda. Isto se chama guerra interna. E isto faz o corpo de Cristo sofrer. E as pessoas que normalmente dizem, deixa para lá, pastora Jaque, são as que se acham mais espirituais, são as mais carnais. Porque na verdade elas não têm coragem de olhar nos olhos e dizer, você me feriu, você me machucou, eu estou precisando desse acerto. Ou eu te feri, eu te machuquei, eu vim aqui pedir perdão, porque isso não pode ser levado adiante. Vocês estão entendendo? Agora, se nós detectamos isto dentro da igreja, é lógico que esta situação acontece dentro das casas. Só que aqui, talvez você vai encontrar ou reencontrar aquela pessoa, aquele irmão, só daqui a uma semana. Se você é daqueles que se esconde, se é ausenta, fica, né, na toca, porque é covarde e carnal, então você só vai encontrar daqui a um mês, 2, sei lá quando. Agora na sua casa, você está todo dia. E guerra gera guerra. Violência gera violência. Pessoas que não falam com as outras geram distância, frieza. E quando vai se perceber o tamanho do estrago, às vezes, amados, se está diante de um juiz batendo um martelo, separando os casais. Dividindo coisas materiais. Conflitos não se resolvem acidentalmente. A única forma de resolver um conflito na família é confrontando o conflito, não é a pessoa. É confrontando a situação. Então hoje, em nome de Jesus, não ignore o conflito familiar. Não faça de conta que não existe. Trate o problema com honestidade, falando do problema. Aliás, se serviu para alguém aqui que tem um conflito com alguém, é hoje que você vai acertar se a pessoa estiver aqui. Hoje. Porque o diabo está rindo às suas custas. 1 de Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente
Vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Agora sim. Agora vamos tocar num ponto nevrálgico. Amados, não acertar, não sentar para conversar e resolver um problema doméstico, não tratar a mulher com dignidade, não dar a ela a honra que ela merece, não olhar para a mulher como a parte mais frágil, não ter consideração com a mulher, não se importar com o andamento da casa, com os sentimentos da família, das pessoas da família, isso é tão grave a ponto de Deus interromper as orações. Se eu perguntasse, qual homem aqui quer ter orações interrompidas? Nenhum. Mas elas estão diretamente ligadas a uma atitude, a um proceder. Eu fiquei me perguntando hoje, enquanto eu estudava a mensagem, será que há aqui maridos com orações interrompidas? Será que há aqui chefes de família, os cabeças das casas, com orações interrompidas? Porque há casais que já brigaram, já falaram, já gritaram, já se bateram, já se xingaram, já fizeram a mala, já saíram de casa, já voltaram, já maltrataram, já blasfemaram. Tem marido que não sabe que as suas orações já foram cortadas, há muito tempo. Depois diz, não sei por que não anda a minha vida. A sua vida não anda, porque tudo que você tem pedido em oração não tem chegado a Deus. Está cortado. Então eu tenho uma palavra séria, porque aqui o versículo é para os maridos. Maridos, vocês precisam sentar. Olha, sem televisão, sem jornal e sem dormir. Porque tira a TV, tira o jornal, o marido dorme. Porque o tempinho que ele fica acordado é que ele bate um olho lá na página do jornal, ou que ele vê, não dá 5 minutos daquele bendito jogo. É ou não é? Se o controle remoto é daquele sensível, do toque, começa assistindo o jogo e acaba vendo desenho animado. Porque... E aí você fala, vai dormir na cama, você está dormindo. Não, estou vendo o jogo. E está lá o pica-pau. Que jogo você está vendo? Não, está passando aqui o jogão. É a Libertadores. Você que precisa de liberdade, libertação, meu amado. Libertadores, você que precisa de libertação. Eu me lembro de cada história. Maridos, vocês precisam sentar, sem dormir, para conversar com as suas esposas. E as esposas digam amém. Amém. Estão todas nesse bloco aqui, não sei porquê. Vocês têm que ter discernimento. O que é discernimento? Tem que enxergar as coisas, além do que as pessoas enxergam. Você é marido. Tem que ter discernimento e consideração com a mulher e com os filhos. Tem marido que é, desculpe, mas é uma topeira. Não enxerga nada. Precisa sempre a mulher estar falando, você não vê que isso aqui? Olha, você não viu? Você não percebeu? Não tem discernimento. Precisa parar e orar a Deus para ter discernimento. Para enxergar as coisas que precisam ser enxergadas. Enxergadas. Amém? Precisa, amado. Você tem que ter discernimento. O que é discernimento? Você tem que perceber coisas mais do que a sua esposa, do que os seus filhos. Você tem que perceber. Deus deu esta função para você, marido. E tem marido que não, eu sou guiado pela esposa. Você não pode ser guiado pela mulher.
Você é guiado pelo Espírito Santo. Então escuta o que o Espírito está lhe dizendo e é você que tem que perceber as coisas na sua casa, na sua família. Tem marido que só percebe quando estourou. Por que não me disse que isso estava acontecendo? Mas a gente disse. Nem precisava dizer. Está visível que isso ia estourar. Mas eu não percebi. Tem que perceber. Tem que ter discernimento. E tem que ter consideração com a mulher e com os filhos. Amém? Tem que arranjar tempo para conversar. Estou falando isso na cidade de São Paulo. Estou consciente de onde eu moro. Da vida que todos nós levamos. Das atribuições que os homens têm. Do trabalho. Essa é a cidade que não para, que trabalha, que tem bicos e bicos e bicas. Amados, tem que arranjar tempo para conversar. Teve uma vez, o bispo vai se lembrar disso, que a gente não tinha tempo para conversar. Para acertar coisas. Para pôr coisas em ordem. Para discutir situações que precisavam de definições, de decisões. E nós chegamos a um cúmulo. Mas chegamos. E graças a Deus por isso. Do bispo dizer, olha, eu vou chegar em casa hoje mais cedo, eu vou dormir. E eu vou pôr o relógio para a gente acordar às 3 da manhã. Para a gente conversar. E nós fizemos isso. Fizemos. Pusemos o despertador para as 3 horas da manhã, acordamos e falamos, vamos conversar. Era o único horário que a gente tinha naquele momento. Aí depois, Deus foi nos mostrando que aquilo não era um bom horário, que a noite é para ser dormida, que nós precisamos do sono, e nós precisávamos garimpar esse tempo para conversar e acertar coisas. E direcionar a vida, porque senão a vida te leva. E nós não vamos cantar, você sabe aquilo lá. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, senhor. Não, senhor. Nós é que direcionamos a nossa vida. Amém? No Senhor, Ele nos dá a direção e nós direcionamos. Então, hoje, a gente tem umas brechas, a gente arruma um jeito. E se tem alguma história conflitante, alguma situação problemática, tem que parar imediatamente e arrumar. E tem vezes que você precisa conversar a sós. Que não dá para conversar no meio da muvuca, não. Então você tem que falar, nós vamos conversar em algum lugar. Agora é assim. Bispo, você tem um horário para mim? Dá para você agendar um horário para mim? Aí ele para e fala, como assim? Eu falo, a gente precisa daquele horário para conversar. Porque... E eu faço uma lista. Eu faço uma agenda e coloco. Isso é importante, isso é importante, isso é importante. Tem que resolver, chegou o tempo, não dá mais para levar isso adiante. Paramos tudo, agendamos um horário e vamos parar para conversar sobre aquilo. Você está entendendo? É importante a gente fazer dessa forma. Pode parecer engraçado, meio mecânico, mas tem que começar de algum jeito. A gente tem que ir para isso. Amém? Então, escolha a hora certa. Escolha um lugar neutro. Não discuta na frente dos filhos. Tenham eles a idade que tiverem. Não discutam na frente dos filhos. Não briguem um com o outro com o telefone aberto para a sogra escutar a conversa. Porque tem mulher que liga para a mãe lá no Nordeste, deixa aberto aqui o telefone e depois assim, você. E a mulher está lá, Jesus, eles vão se matar. No dia seguinte, amados, Maceió inteiro sabe a história. E o marido falou, mas quem contou? O que aconteceu? O telefone estava aberto para a mãe ouvir. Para depois ela ser bem palpiteira. E cobrar atitudes do genro. Entenderam? Ou então ela vai falar, olha, a casa do meu filho, da minha filha, está uma confusão. Eu vou numa mulher que benze. Pum, está bem arranjado agora. Agora vão levar a família para o casal, para uma mulher que benze. Para uma que dá 3 pulinhos em cima do óleo quente. E aí vem óleo quente sobre a casa. Quero falar com as mães. As mães que já são sogras. E aquelas que, por alguma circunstância, moram junto com os filhos. Não bisbilhotem a conversa dos casais. Não fica ouvindo atrás da porta. Não fica se intrometendo na conversa do casal. Não é para fazer isso. A circunstância já é adversa de morar junto 2 famílias. Mas é uma permissão de Deus por um tempo, para um desígnio, um propósito. Só isso. Mas não é para as famílias se meterem umas nas outras. Não é para palpitar. Não se meta, mãe,
pai, sogro, sogra, nos conflitos conjugais. Não dê palpite. Seja um homem, seja uma mulher, sábios. Não se meta. Fica fora. Vai fazer compra no mercado. Vai pôr um CD da bispa. Põe a fazer uma coisa útil. Não fica se metendo em conversa. E também, filhinhos, não corram para casa da mamãe para contar da briguinha que teve com a esposa. É muito baixo. É carnal. O que você pretende com isso? Contar para a mamãe. Marmanjão. Vai contar para a mamãe que bigou. Eu biguei com ela. Dedinho. E se a mãe não for sábia, eu falo assim, ô filhinho, volta para casa da mamãe. A mamãe te ama. Cobra venenosa. Ah, vamos brincar um pouco, né, amados? Porque o assunto é sério. Você já sabe, quando a bispa entra um pouco na brincadeira, é porque nós sabemos da dificuldade que todos têm, de lidar com algumas situações, e as situações de família são terríveis, né? Então, assim, queria falar, encerrando aqui, estamos indo para o final, vamos orar. Para os homens, amados, não ataquem as esposas. Não é atacar coisa na esposa. Isso você não faz, logicamente, você é educado, fino, um homem de Deus. Mas ficar atacando, é você, foi você. Se você não tivesse feito, se você não tivesse falado, você que começou isso, não percebeu? É ataque, 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 condenação, acusação. Isso é a voz do diabo. O acusador é o diabo. Amadas, não fiquem atacando os maridos. Você. Cabeça do quê? Você não serve nem para cabeça de bule. Você não serve nem para cabeça de agulha, de alfinete. Cabeça. Cabeça. Cabeção é o que você é. E começa, sabe? Cabeçudo. Olha, não ataque o marido, não ataque a esposa. Ataquem juntos o problema. Amém? Então diga, eu não vou atacar meu marido. Eu não vou atacar minha esposa. Diga, nós juntos vamos atacar o problema. Muito bem. Quinto lugar, estabeleça regras na família. Não provoque a ira do marido. Põe uma regra hoje, eu não vou provocá-lo. Como é que você faz isso? Ah, você sabe. Como é que se provoca aquele membro da família? Você sabe exatamente qual é a feridinha dele. Que se você tocar, provocou. Então estabeleça uma regra. Não vou provocar. Não vou tocar naquele ponto. Não vou fazer. Não vi. Não quero saber. Amém? Então não provoque a ira do marido. Não provoque a ira da esposa. Não provoque a ira dos filhos. Não provoque a ira dos pais. Não grite dentro de casa. Se alguém aqui tem o hábito de falar gritando, começa a pôr uma regra. Não vou gritar. Não, bispo, porque eu sou italiano. Amado. Eu sou polonês. Aí vem outro e diz, eu sou espanhol, ao sangue. Eu sou baiano. Aí vem outro, eu sou chinês. Mas, e todo mundo achou motivo para gritar, amado. É melhor a pessoa falar, eu vou gritar porque eu sou carnal. Agora que você já aprendeu, subjuga a sua carne. Não grite dentro de casa. Amém? Não compare o seu marido com seu pai. Ah, meu pai era um gentleman. Meu pai abria a porta para minha mãe subir no carro. Meu pai. Agora você. Eu acho que eu vou voltar para a casa do meu pai. E não compare a sua esposa com a sua mãe. Comida era da minha mãe. Casa arrumada era a da minha mãe. Carinhosa era a minha mãe. Não faça isso. Sua esposa vai dizer, porque não casou com a sua mãe.
Então assim, não condene, não acuse, não julgue, não dê ordens, porque tem casa, amado, que é uma coisa. Senta todo mundo agora. Agora, todo mundo para a cozinha que nós vamos jantar. Aí alguém ameaça levantar. Onde é que vai? Não tem ordens para levantar ainda. Agora todo mundo pôr o pijama. Um não pôs. Por que não pôs? Põe o pijama. É tudo ordem. Não tem ordem dentro de casa. Pega esse prato e põe na pia. Mas bispa, não tem que ensinar a pôr o prato na pia? Tem. Mas precisa ser nesta voz, com esta... Precisa ser assim? Pega esse chinelo já e vá para o seu quarto. Sim, senhor. Olha, vou dizer uma coisa séria. Não desafie pessoas da sua casa. Quero ver se você me bate. Não faça isso. Vem, vem. Quero só ver se você tem a coragem. Não desafie. Ah, e não ameace com divórcio. Porque hoje é essa coisa assim, sabe? Olha, eu vou me divorciar. Você é de Deus ou você é do capeta? Que fala nessas asneiras. Eu sou um asno. Vou me divorciar. Ah, mas tudo é divórcio. Olha, não está dando mais. Você se tornou uma outra pessoa. Vou me divorciar, não quero mais. O que é isso? Não ameace com divórcio. Divórcio é do demônio. Pessoas de Deus não pensam em divórcio. Amém? Já mostramos aqui 2 pontos bíblicos para o divórcio, para a permissão bíblica. No resto, não tem que ficar ameaçando ninguém com divórcio. Não inferiorize as pessoas. Não ridicularize o seu cônjuge. Não ridicularize os seus filhos, o seu pai. Não perturbe a pessoa. Tem gente que, na cabeça, passa, dá um tapinha. Todo lugar, fica irritando, fica perturbando. E aí? E aí? E aí? Já fez? Já falou? Já falou? Já falou? Já escreveu? Já escreveu? Ligou? Você não disse que ia ligar? Você não vai ligar? Você já ligou? Você não ligou? Ah, perturba. Tem gente que dentro de casa é um estorvo. Não ataque as pessoas, ataque o problema. Amém? Diga, eu não vou atacar o meu cônjuge. Nem os meus filhos. Nem os meus pais. Nem a minha sogra. Provérbios 11, 29. O que perturba a sua casa herda o vento. E o insensato é servo do sábio de coração. Então, conflitos são vendavais que entram pelas casas. E conflito se trata com a verdade. A verdade é que liberta e que desmancha esses conflitos. 6º lugar, no meio dos conflitos, não seja egoísta. Porque o egoísta gera mais conflito. Eu que estou certo, se quiser que venha aqui, se quiser que se retrate, se quiser que venha pedir perdão aqui, se quiser que se acerte, se quiser. Isso é egoísmo. Filipenses 2, 4 e 5 diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então nós somos cristãos, gente. Somos ou não somos? Diga, oi, eu sou cristão. Olha o irmão que está ao seu lado e diga, você é cristão? Eu sou cristão. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Então o que deve estar no seu coração é exatamente o que esteve no coração de Jesus. Amém? Se você é cristão, que esteja nos seus sentimentos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Quando você não é egoísta, você aprende a pedir perdão, a pedir desculpas. O egoísta não pede perdão. Ele não vai a ninguém pedir desculpas. Poucas são as pessoas cristãs que hoje pedem perdão e desculpas em casa. Às vezes é mais fácil pedir para um estranho desculpas do que em casa. Sabia? E por que não pede desculpa em casa? Por que não pede perdão em casa? Por causa da carne. 7º lugar, se os seus conflitos se arrastam por muito tempo, peça conselhos dentro da igreja. Nós temos aqui pastores, nós temos pastoras, nós temos pessoas verdadeiramente sérias.
Nós temos pessoas experimentadas na palavra, pessoas com experiências com Deus. Nós temos aqui pessoas que respeitam as ovelhas, que não vão fazer aí como fazem aí fora, usar o altar para expor casos pessoais, trazer a público situações críticas de famílias. Peça ajuda a quem pode lhe ajudar pela palavra, porque só a palavra pode ajudar. Amém? Se você ama a sua família, você vai procurar e você vai encontrar solução para os seus conflitos. Quem ama vai atrás. Quem ama vai atrás. Amém? Quem ama vai atrás. Quem ama vai buscar encontrar solução para os conflitos. Então tenha coragem de pedir ajuda a quem tem experiência com Deus. Provérbios 15:12 diz: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O escarnecedor não pede ajuda, ele quer distância dos sábios. O escarnecedor não se aproxima dos sábios. Por isso que eu disse, aquele que não quer acertar, o bispo Rai sempre fala isso. Se quisesse acertar, tinha vindo. Quem quer acertar, vai. Quem quer acertar, faz. Então, porque aconteceu, porque a pessoa disse, porque a pessoa foi, porque a pessoa ficou lá, porque a pessoa foi embora, porque não sei o quê. Porque não queria acertar, amado. É um carnal de marca maior. Porque quem quer acertar, vem. Quem quer acertar, move-se na direção do acerto. Amém? Versículo 32. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Olha, eu sei que para algumas pessoas, ouvir as coisas que eu digo aqui no púlpito, é dureza. Mas é verdade. Amém? Eu sei que às vezes dói. Mas é a única forma de você sair do conflito e aprender a confrontá-lo. Amém? 8º lugar e encerramos. Não desista nunca. E não fuja se você tem um conflito. Olha, não é fácil resolver conflitos. Não é fácil resolver guerras e contendas que estão estabelecidas dentro das famílias. Então, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer o conflito, eu tenho que reconhecer o problema. Em segundo lugar, eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que querer solucionar aquilo lá. Terceiro, eu tenho que, em Deus, encontrar uma solução. E 4, diante da gravidade de algumas situações, eu tenho que ter coragem para solucionar. Eu tenho que ter coragem para enfrentar. Olha, é mais recompensador resolver um conflito do que fugir. Porque fugir pode levar a família à destruição. Consequentemente, você sabe, ao esboroamento total. Não deixe o seu casamento morrer por causa de um conflito ou dois. Não permita isso. É difícil resolver um conflito? É. Por causa da carne, porque senão não seria. Mas é difícil. Mas é muito pior ver a sua família destruída. É ou não é verdade? É. Então, nosso objetivo durante esta série de mensagens é criar, pela palavra, famílias fortes. Porque isso é recompensador. Isso vale a pena. O seu lar tem que ser um refúgio no meio das tempestades da vida. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos. Eu sei que alguns aqui estão exaustos. Eu já tentei. A Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem. Renove-se hoje, continue tentando, fazendo. Não tente só, vá até o fim. Porque a seu tempo ceifaremos. Se a gente não jogar a toalha, se a gente não jogar tudo para o alto, se a gente não fugir, se a gente não desistir, se a gente não desanimar, se a gente não desfalecer. Então, faça o bem, harmonize a sua casa, gere paz na sua família. Haverá uma hora em que se colhe tudo isso. Haverá uma hora em que haverá colheita farta dentro de casa. Não desfaleça, não desfaleça. Faça o certo, faça o que é bom. Seja um crente verdadeiro. Tenha um compromisso sério com o Senhor. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós somos família de Deus. E a família de Deus não começa aqui na igreja. Aqui na igreja se juntam as famílias de Deus. A família de Deus começa na sua casa. Amém? E a igreja tem que ser extensão da sua família, e a sua família extensão
da igreja de Jesus Cristo. E a igreja tem que gerar reconciliação nas famílias e não separação. Amém? Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Eu quero que a igreja fique de pé. E guarde uma coisa, porque grande parte dos conflitos no lar, na verdade, são porque as pessoas estão em conflito com Deus. Toda pessoa que está em conflito com Deus, ela tem conflito no lar. Amém? Se eu estiver em conflito com Deus, eu vou gerar conflitos com meu marido. Quando um homem não está bem com Deus, quem paga essa conta normalmente é a esposa e os filhos. E vice-versa. Deus não quer isso. A sua casa não pode ser um lugar de perturbação. Porque em Marcos 3:25, encerramos como começamos. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se você estiver dividido com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, a casa vai ruir. Os negócios vão paralisar. A alegria vai cessar. Os planos vão travar. A vida não vai. Por causa da carne, às vezes as pessoas preferem pagar um preço altíssimo de um divórcio e destruir as suas famílias. Por causa da carne. Eu e o Bispo Rai detestamos quando alguém vem nos procurar com esse papo de divórcio. Detestamos. Então, se você vai marcar um gabinete para falar de divórcio, no gabinete já saiba de antemão. Nós vamos pregar exatamente o que a gente prega no altar. Vamos pregar para você, só que individual. Se não estiver nas situações bíblicas, onde não há mesmo, em uma das partes, o arrependimento, o perdão e o querer a reconciliação. Eu sei que esta mensagem para muitos é dolorosa, mas eu quero lhes dizer que Deus pode fazer uma mudança sobrenatural hoje, na sua vida e na sua casa. Deus tem a solução para gerar a harmonia e a paz que tanto você deseja. Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, eu sei que às vezes a tua palavra vem, Jesus, como uma exortação tão grande, tão forte. Mas a tua palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta para todo lado, Senhor. Corta o altar, corta as ovelhas, Jesus. Ela separa a alma de espírito. A tua palavra, Pai, põe a carne no lugar da carne. A tua palavra, Jesus, é apta até para discernir os intentos dos nossos corações, Jesus. Por isso, esta mesma palavra que nós ouvimos, pode hoje, Jesus, gerar em nós este querer, que cada um seja instrumento de harmonia e paz na sua casa. Um destruidor de inimizade, Senhor. Porque, Pai, como é possível, Senhor, um casal se deitar na mesma cama, Jesus, um numa ponta, outro na outra, sem se encostarem, por 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, Senhor, e depois pegar uma Bíblia, entrar numa igreja e dizer, Deus seja louvado? Não, Senhor, não pode, Jesus. Isto não é a vida de um cristão, Senhor. Esta não é a tua vontade, Pai. Eu sei que há aqui feridas profundas em famílias, Jesus. Há aqui famílias com feridas profundas, Jesus. Eu sei que há, Senhor, famílias com desarmonias, famílias em guerras, que não admitiram que há alguma coisa errada, porque uma das partes é egoísta, porque não aprendem a viver, a falar a linguagem do amor, Senhor.
Ó Deus, eu sei que Tu trouxeste, Senhor, pessoas aqui esta noite com o propósito de harmonizar, de fortalecer a sua família, para que cada um aprenda a falar a linguagem do amor, Jesus. Porque às vezes um abraço quebra um coração duro, um coração mau, Jesus. Ó Deus, às vezes um beijo no rosto, livra alguém de um suicídio. Oh Jesus, às vezes uma conversa, subjugando a carne, evita alguém de ir embora de casa, Jesus. Oh Deus, que o Teu povo volte a abraçar, que os maridos voltem a beijar as suas esposas, Senhor. Porque beijos, abraços harmonizam muita coisa, Pai. Quando eles vêm do coração, os beijos, os toques, os apertos de mão, o carinho, faz diferença, Senhor, para um coração ferido, para um coração endurecido, é capaz de amolecer, Jesus. Eu sei que Tu queres hoje, Jesus, harmonizar as nossas famílias, Pai. Eu sei que os casamentos serão bem-sucedidos, as famílias serão bem-sucedidas, porque foi o Senhor que nos fez ouvir esta mensagem. Porque o Senhor mesmo quer esta harmonia, quer a família curada, quer a família feliz. E nós não vamos sair daqui hoje, Jesus, em desarmonia. Eu creio que hoje cada um aqui é um instrumento nas mãos de Deus, poderoso, para levar essa harmonia, essa paz para a sua casa. Usando de sabedoria e, acima de tudo, Senhor, atacando o problema, não as pessoas, subjugando a carne para desmontar qualquer conflito. E agora nós repreendemos toda a ação do diabo, todo laço, toda armadilha, todo dardo inflamado que penetrou em algum casamento, em alguma família, agora está anulado pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus. Nós declaramos famílias benditas sobre a terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Diga glória a Deus. A minha família é abençoada, a minha família é bendita. Eu sou família de Deus nesta terra. Bispo Rai, bênção final. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos fazer um teste depois da bênção, enquanto eles louvam a Deus. Vem aqui cantar alguma coisa. Eu queria que você desse um beijo em alguém. Um beijo, um abraço, ósculo santo, aquela coisa de irmão. Não era agora não, mas pode ser, amém. A igreja está toda aberta, né? Graças a Deus. Isso. Graças a Deus, aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Sua família, aleluia, seja restaurada em nome de Jesus.